Olá, eu sou Larisa, sou mãe do Júlio, de quase 9 meses. Ele não tá aqui agora, saiu com o papai, mas eu vou tentar colocar ele aqui no finalzinho do vídeo. E, bom, resolvi fazer o meu relato de parto agora, hoje, dia 22 de dezembro de 2023, quase 9 meses depois do meu filho ter nascido. E, na verdade, não era algo que eu planejava muito, que eu tinha muita vontade de fazer antes, né? Quando eu tava grávida e até depois que ele nasceu. Mas agora, mais chegando o final do ano, comecei a relembrar, né, um pouco de como foi 2023. E claro que o nascimento do meu filho foi o evento mais importante do ano para mim. Então me veio essa vontade de deixar registrado, até porque o parto normal era algo que eu desejava muito, desde bem antes de engravidar, e a minha experiência foi muito boa. E como era algo que eu gostava também de assistir quando eu estava grávida, eu decidi fazer este vídeo. A minha intenção, então, é fazer o meu relato, enfim, não fiz roteiro, né? E contando como tudo aconteceu. Depois eu quero também resumir um pouquinho do que eu acho que foi importante para que eu tenha tido uma experiência positiva, então o que eu acho que foi essencial para o meu preparo. E também quero falar um pouco sobre alguns obstáculos que eu acho que podem ser da maioria das mulheres aí que tem o desejo de ter um parto normal, pelo menos no Brasil, né? E algumas sugestões que eu acredito que podem ajudar a vencer esses obstáculos. Então, o meu relato ele começa nas 37 semanas, começando ali o 9º mês, né? Eu lembro que eu tive uma consulta com a enfermeira obstetra, mais ou menos nesse período, e eu falei para ela assim que eu tava substituindo o medo do parto prematuro pelo medo de não entrar em trabalho de parto espontaneamente, né? Porque eu já estava entrando ali na fase a termo, né? Então já não seria mais prematuro a partir dali. Mas eu queria muito entrar em trabalho de parto espontaneamente, justamente porque eu tinha muito desejo de ter um parto mais natural possível. Então eu não queria correr o risco de passar por alguma indução medicamentosa, né, com ocitocina, por exemplo, ou qualquer outra intervenção. Eu queria que tudo acontecesse de uma forma muito natural. Então, ela conversou comigo que a gente tinha alguns métodos naturais, né, que a gente poderia estar utilizando a partir dali. E assim, só abrindo um parêntese aqui, eu sei que não são todos os obstetras que indicam, né, que prescrevem alguns métodos de indução natural, mas eu busquei bastante informação nesse período e uma das médicas que eu vi falando sobre isso, né, disse que não orientava porque acreditava que aquilo ali podia gerar uma ansiedade maior na gestante por estar esperando, né, criando uma expectativa com aquele uso ali que não seria muitas vezes atendida, né? Mas eu pensei o seguinte, ansiosa, provavelmente eu vou ficar de qualquer forma, chegando ali nessa reta final. Então, eu prefiro pensar assim, que eu não entrei em trabalho de parto espontaneamente, mas que eu fiz o que eu podia ter feito para isso, do que eu pensar que eu não fiz e que talvez por eu não ter feito, que eu não entrei em trabalho de parto, sabe? Então, assim, isso é muito individual, né? Não tô aqui dizendo façam como eu fiz, eu tô relatando como aconteceu. E fomos assim até as 39 semanas e 6 dias. Dia 22 de março, então exatamente 9 meses atrás, foi a minha primeira, aliás, a minha última consulta pré-natal, né? E no dia seguinte eu faria 40 semanas e seria a data provável do parto, né? E aí nesse dia dessa consulta, eu lembro que a médica me perguntou, e como é que você tá? E eu falei, olha, tô bem até demais.
porque não estava sentindo nada e eu tinha uma certa impressão, assim, de que se eu entrasse nas 40 semanas e eu não estivesse sentindo nada, com nenhum sinal de que ele estaria vindo, eu começaria a ficar ansiosa. E eu comentei isso com ela. E aí ela falou, ó, a gente tem a opção de fazer hoje, então, o descolamento de membrana, se der para fazer. Então eu comecei a usar o óleo de prímula, via oral e intravaginal. Comecei a acupuntura. Eu lembro que eu comecei minha primeira sessão de acupuntura foi no dia 8 de março, o dia do meu aniversário. E o Júlio nasceu dia 26, né? Então foram 18 dias depois. Que é um método de indução mecânico, né? Então depois dos naturais vem o mecânico, depois vem o farmacológico. E aí, na hora eu topei e falei, tá bom, vamos fazer. E eu não sabia direito a dor que eu sentiria, né? Porque dói, gente. E, enfim, ela fez o toque, sentiu que tinha ali um dedo de passagem, né? Mais ou menos 1 centímetro de dilatação. Me falou que o meu colo já tinha, assim, afinado uns 50%. E aí ela fez o descolamento. E eu lembro que durante ali o processo, ela sentiu a mãozinha do Júlio. E ela falou assim, eu tô sentindo uma mãozinha aqui. Oi, prazer. Gente, isso foi muito engraçado. Eu comecei a rir e era uma mistura, assim, de dor com riso, né? Eu ria e fazia careta. Enfim, mas é a dor enquanto ela tá ali, né? Fazendo o processo, enquanto ela tá ali realmente tocando o nosso útero, né? Depois que ela tira a mão, a dor passa. E foi assim. Fez o descolamento de membrana, voltamos para casa. E passei o resto do dia bem. Chegando mais à noite, eu comecei a sentir uma cólicazinha que eu não tinha sentido ainda, né? Eu tava muito tranquila, nem cólica eu tava sentindo. E aí logo essa cólicazinha passou, fui tomar banho e fui dormir normal. No dia seguinte, dia 23, também passei o dia absolutamente normal, sentindo nada, plena, completando 40 semanas, né? No dia 24, sexta-feira, também passei o dia praticamente todo bem tranquilo, nada, sentindo nada que chamasse atenção. E aí, ali por volta de 5 horas da tarde, eu resolvi fazer uma caminhada. E estava saindo para a caminhada, passei no banheiro. Quando eu passei no banheiro, notei que tinha ali o tampão mucoso. Então, tava ali o tampão mucoso na calcinha. Na hora que eu vi, eu até pensei, ó, será que é isso aqui mesmo? Tirei uma foto, mandei pra obstetra, mandei pra enfermeira obstetra, e aí elas me falaram, é isso mesmo. E aí eu falei pra médica, eu tava saindo pra fazer uma caminhada, será que é melhor ficar em casa? Então, e aí assim, eu já fiquei empolgada, né? Tipo, nossa, tá chegando. E ela, não, pode continuar seus planos, vai fazer sua caminhada, segue vida normal, porque não indica ainda início de trabalho de parto. E a enfermeira falou mais ou menos a mesma coisa, inclusive ainda disse que podia até regenerar, enfim, né, surgir um outro tampão. Então tá, né, não indica nada, então beleza. Fui fazer minha caminhada, fiz a caminhadinha normal, nada de cólica, nada de nada. Dia seguinte, dia 25, sábado, passei o dia assim, do mesmo jeito, praticamente sentindo nada. E ok. Quando chegou no dia 25 à noite, no sábado, eu lembrei de uma foto, de um tipo de foto que eu tinha visto que eu queria tirar. Que era uma foto assim, meio que na sombra, a sombra da barriga na parede e tal. E eu comentei com o Caio, falei, vamos fazer essa foto assim? Ele, nossa, mas agora já era tipo umas 11 da noite. Nossa, mas agora, né, essa hora, a gente tava indo dormir. Aí eu, vai que ele nasce amanhã, vamos fazer agora. E aí, ok, a gente foi fazer a foto, tiramos lá várias fotos do jeito que eu queria e fomos dormir. E aí, quando foi 5h37 da manhã, eu acordei com um barulhinho assim, tuque.
E aí eu acordei, ouvi aquele barulho e fiquei sem saber direito se aquilo ali era um sonho, se tinha sido alguma coisa dentro do quarto que tinha feito aquele barulho. E logo depois eu comecei a sentir uma cólicazinha. E aí eu falei, algo está acontecendo, né? Porque essa cólica aqui não é algo que eu tô sentindo, né? Alguma coisa diferente está acontecendo. E aí eu resolvi levantar e ir ao banheiro. Quando eu levantei, senti a água me correndo as pernas. E aí eu falei assim, não gritei, falei mesmo, né? Falei, Caio, a bolsa estourou. E assim, gente, parecia que ele já tava acordado. Ele só deu um pulo da cama, correu no banheiro, pegou a toalha e trouxe. Coloquei a toalha entre as pernas e fui andando até o banheiro. E aí eu lembro que nesse momento eu comecei a ficar assim, em êxtase. Eu comecei a ficar muito, muito assim, animada mesmo, feliz. Tipo, nossa, é hoje, vai realmente acontecer, né? E aí, logo que eu entrei pro banho, né, ele já mandou mensagem no grupo que a gente tinha com a enfermeira obstetra, falou que a bolsa tinha estourado. E aí ela já, logo, imediatamente ela respondeu, falou que ela estava a caminho de um outro parto, então que ela não ia poder acompanhar o nosso, mas que ela já ia falar com a enfermeira backup dela, né? E perguntou como é que eu tava, se eu tava sentindo ele mexer e se eu já tava sentindo contrações. E eu lembro de eu ter pensado, o que são contrações? Porque assim, eu tava sentindo uma cólica, mas eu não sabia dizer exatamente se eram contrações. Eu não sabia nem dizer se essa cólica ela vinha e voltava ou se era uma cólica mais constante. Porque ainda tava pequena, né? E aí eu falando pro Caio para ele digitar e aí ela falou assim, ó, fala pra ela colocar a mão na barriga e tentar sentir se quando vem a cólica, se a barriga dela endurece. E assim eu fiz e eu lembro de ter falado assim, acho que endurece. Não tava botando muita fé. Então eu acho que assim, diante de como as coisas podem acontecer, né, porque a bolsa estourar não significa que você tá entrando em trabalho de parto, não significa que o bebê vai nascer logo em seguida. Tem mulheres que ficam 12, 18 horas em trabalho de parto, né? Depois que a bolsa estoura. E eu tinha feito o examezinho lá do cotonete, né? E tinha dado negativo para estreptococcus, então não tinha essa urgência de ir para o hospital depois da bolsa estourar. E como eu não estava muito assim certa se eu estava realmente sentindo contrações, né? A enfermeira falou, pode ser que ainda leve bastante tempo, então quando ela sair do banho, pede para ela comer alguma coisa para sentir ele mexer, porque o mais importante é isso, a gente sentir o bebê mexer pra gente ter ali a confiança de que tá tudo bem, né, com ele. E enquanto isso, ela ia entrar em contato com a enfermeira backup. E aí, durante o meu período do banho, eu tive vontade de fazer o número 2. E aí eu saí, fui fazer o número 2, voltei para terminar meu banho, né? E antes de terminar meu banho, eu tive vontade de fazer o número 2 pela segunda vez. Saí de novo, voltei pro banho, então foi aquela coisa, né? Foi um banho meio demorado. E assim, como a natureza é perfeita, né? Porque naquele momento eu tava limpando o meu intestino, né? Pra não correr o risco de alguma coisa sair ali durante o parto em si, né? Então, realmente estava ali, acho que já era ação dos hormônios também, né? Desse momento. E voltei pro banho. Quando eu finalmente terminei meu banho, eu fui sentar na poltrona do Júlio, no quartinho dele, e o Caio foi arrumar alguma coisa para eu comer. E eu lembro de eu ter falado que assim, pode ser que ele leve até o dia todo, né, para nascer só à noite.
E aí, o Caio tinha começado um bolo no dia anterior, que ele tinha feito justamente assim, a gente brincando, né? Esse bolo é para a chegada do Júlio. Um bolo que ele ama, que é um bolo de prestígio. O bolo prestígio. E aí ele falou, então eu vou, enquanto você come, eu vou fazer a cobertura do bolo. Eu tava ok, né? E aí eu sentei lá pra esperar ele vir com o que eu ia comer. Ele me trouxe um copo de suco, um sanduíche de queijo, pão com queijo e uma paçoca, uma paçoquinha. E enquanto isso ele tava lá conversando com a enfermeira. E nesse momento, a nossa enfermeira, que não ia poder vir, né, ela tinha falado que a outra enfermeira, a backup, também não ia poder vir, porque ela estava de plantão no outro hospital, só ia sair 1 da tarde. E nisso era assim, 6 e pouco da manhã. E aí, o Caio perguntou, né, e aí, quem que vai vir? E foi nesse momento que ela falou que viria uma outra enfermeira, que foi a enfermeira que deu os cursos que a gente participou. E nesse momento eu fiquei muito feliz, porque era uma pessoa que eu já conhecia, né? E eu tinha gostado muito dos cursos. Era da mesma equipe ali, tinha dado 2 cursos que a gente fez no preparo para o parto, né? E aí eu fiquei muito satisfeita. E mandei mensagem para essa outra enfermeira no mesmo momento, falando como é que eu tava me sentindo. E aí depois disso eu falei, Caio, vou tentar, eu já tinha comido, falei, vou tentar escovar meus dentes. E fui. Mas eu tava muito ingênua, porque assim, eu realmente não percebi o quanto tava evoluindo rápido. Quando eu fui começar a tentar escovar meus dentes, eu simplesmente não conseguia. Eu tinha que parar, assim, eu acho que eu parei umas 2 vezes durante o processo por causa de contração. Só que assim, eu achei que eu ia continuar escovando os dentes enquanto eu tava com uma contração. E de repente eu me dei conta que a contração tava muito forte, tava ficando muito forte. Enfim, consegui escovar meus dentes e falei assim, vamos tenta fazer uma massagem aqui, fazer o rebozo, né, que é pegar a canga e fazer assim na minha lombar. Vamos tentar alguma coisa aqui para começar a ir aliviando a dor até a enfermeira chegar. E aí eu peguei a bola de pilates, fiquei assim de 4 na bola, escorada na bola, no nosso quarto, e ele veio com a canga. E ele mal começou, eu falei, não tá dando certo. Tá doendo muito, vou para debaixo do chuveiro quente. Fui pro chuveiro. Entrei no chuveiro aqui, que fica aqui no banheiro social. E aí comecei lá e o Caio sentou na porta. Acho que nesse momento ele já tinha desistido da cobertura, que ele começou a ver que o negócio não ia demorar do jeito que a gente estava achando, né? E aí ele sentou lá na porta e ele começou a marcar as contrações. Na verdade, eu acho que ele já tinha começado a marcar antes, no aplicativo, né? Cada vez que começava uma contração, eu avisava para ele, ele marcava. E quando passava a contração, ele marcava também que tinha passado. E aí, esse aplicativo, ele vai mostrando pra gente o intervalo entre as contrações e quanto tempo dura cada contração. Pra gente ter uma noção em que fase do trabalho de parto que a gente tá, né? E aí, eu lembro que eu tava ali debaixo do chuveiro e eu tava muito inquieta e eu falei, não, vou pro outro banheiro. E aí eu voltei pro banheiro do nosso quarto. Voltei pro banheiro do nosso quarto, só que lá, o banheiro, ele tem uma corrente de ar maior, ele é mais claro e o dia já tinha amanhecido e o chuveiro não esquentava tanto. Então, logo que eu entrei lá, eu desisti de novo e resolvi voltar de novo pro outro banheiro. Então, eu fiquei dançando, né, entre um banheiro e outro, e entre um banheiro e outro era uma contração, uma parada e tal. E aí eu defini que eu ia ficar aqui no chuveiro do banheiro social, e fiquei lá. Tem uma luzinha azul, uma cromoterapia, tudo. E detalhe, eu tinha separado também uma playlist gigante pro dia e na hora, assim, eu só coloquei, isso foi um pouco antes, assim, logo que eu comecei o trabalho de parto, eu coloquei uma playlist chamada Hypnobirthing no Spotify e eu falei pro Caio, não, vai ficar essa playlist aqui até o final. Quando eu não conseguir mais mexer com nada, você saiba que é essa playlist que eu quero estar ouvindo. Que basicamente são, assim, só frequências, né, uma música mais para meditação e tudo. E foi perfeito, foi ótimo, porque eu tenho certeza que esse som me ajudou muito na minha concentração, no que eu precisava ali para conseguir
me concentrar naquele momento, né? Então, quando eu tava ali na bola de pilates, no banheiro, na água quente, aconteceu uma coisa curiosa, porque eu achava que eu só ia querer água quente. E eu lembro que cada vez que vinha a contração, eu encostava o braço direito no azulejo gelado. E essa estratégia, né, eu descobri ali na hora que era meio que a mudança do foco de dor, né? Que foi algo que eu ouvi falar e aprendi um pouco no curso de hipnoparto que a gente fez. Então, esse curso foi muito bom também. E aí, nesse momento, então, eu comecei a fazer assim. E eu também repetia mantras que eu tinha, quando eu fazia o ensaio de parto durante a gravidez, eu também criava, né, alguns mantras, algumas frases que eu poderia estar falando ali pra mim durante o momento das contrações. E uma delas era assim: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, sempre que vinha a contração, eu sempre de olho fechado, eu tentava ficar com os olhos fechados o tempo todo. Eu encostava no azulejo gelado. Enquanto eu tava ali encostado, assim, eu tentava focar só no gelado, só na sensação do gelado, para tirar um pouco a minha mente da sensação da dor, da cólica, da contração. E ficava repetindo para mim: tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Até que a cólica, né, a contração ia diminuindo, né, e tal. E assim eu ficava. E aí eu lembro que teve um momento que o Caio veio falando alguma coisa e ele tava falando no momento que eu tava tendo uma contração. E eu falei, gente, naquele momento eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei muito nervosa por ele estar falando comigo enquanto eu tava morrendo de dor, né? Porque assim, ele tava falando normal, ele tava, né, assim, você vê que aquela pessoa ali não tá com dor, né? E você está ali morrendo de dor. Então eu lembro de eu ter falado pra ele: pelo amor de Deus, quando você quiser conversar alguma coisa comigo, conversa quando você tiver certeza que eu não tô tendo uma contração. E quando eu te avisar que começou uma contração, fica em silêncio. E essa foi uma das coisas também que eu pedi no meu relato de parto, que é outra coisa muito importante. Aliás, relato de parto, ó, gente, no meu plano de parto, né? Que é outra coisa também muito importante. Independentemente de como seu filho vai nascer, faça um plano de parto, né? Converse com a sua equipe sobre o plano de parto e, né, para que eles te orientem sobre como fazer e faça. Então, uma das coisas que tinha no meu plano de parto era isso. Eu pedia o máximo que fosse possível, né? O máximo silêncio no momento ali que eu tivesse em trabalho de parto, e também poucas pessoas, de preferência só mesmo a enfermeira, a médica e meu marido. E aí foi isso. Eu sei que a enfermeira foi chegar aqui em casa, já devia ser assim, acho que umas 8 e pouco da manhã. E logo que ela chegou, eu tava no chuveiro, né? E aí ela foi pra tentar me avaliar o Júlio, primeiro sentir, né, o coraçãozinho dele. E o aparelhinho não tava funcionando, acho que por causa do chuveiro, da água. E aí ela disse que eu ia ter que sair do chuveiro pra poder ela me examinar. E aí eu fui pro meu quarto, pra cama, né? Ela ouviu, o coraçãozinho dele tava tudo certo. E aí ela falou assim: agora eu vou ter que pedir pra você ver se dá conta, né? Ela me perguntou se eu dava conta de aguentar uma contração ali na cama, naquela posição, deitado de barriga pra cima, pra ela poder fazer o toque. E aí eu falei: tá, vamos lá. Porque eu tava de 4, né, no banheiro, com a bola de pilates aqui e com a água quente batendo nas minhas costas, estava dando um certo alívio, né? E naquela posição ele ia ser mais desconfortável. Mas eu fui, segurei na mão do meu marido, e aí quando veio a contração, apertei a mão dele assim, muito forte, muito forte, muito forte. E aí ela sentiu, fez o toque, e aí ela falou assim: vocês já estão com tudo pronto? Aí a gente falou: sim. Aí ela: então vamos logo pra maternidade, porque senão ele vai nascer no caminho. E eu já tava com 9 para 10 centímetros de dilatação. Então, assim, ao mesmo tempo que foi um susto, né?
foi um alívio, porque eu falei assim, nossa, mas já? E aí era assim, enquanto eu tentava vestir uma roupa, era uma contração. Procurava o calçado, era outra contração. Sei lá, enfim, o Caio descendo as coisas pro carro e eu lá, né? E aí eu lembro dela me falar assim também, em uma das contrações eu encostei na pia do banheiro, assim, e ela falou assim, que se me confortava, né, se me, de certa forma, poderia me deixar mais tranquila, aquela dor ali seria o máximo, eu não sentiria uma dor mais intensa do que aquela. E aí eu falei assim, nossa, graças a Deus. Só que aí depois, logo depois ela falou, mas a dor vai mudar o padrão. Então era isso, a dor não ia ficar mais intensa, mas ela ia mudar o padrão. Beleza. Fomos pro hospital e durante todo o caminho eu tentei de olhos fechados, eu abri os olhos assim para descer a escada aqui do prédio, para tentar chegar até o carro, mesmo assim com a enfermeira me apoiando. A cada contração eu procurava a mão dela para apertar. O Caio pôs a playlist que eu queria estar ouvindo no carro e eu tentei ir o máximo que eu pude com os olhos fechados. Para me manter ali concentrada mesmo e evitar que qualquer situação externa pudesse me balançar um pouquinho, né? Me desconcentrar, enfim. E eu lembro que quando a gente estava indo pro hospital, era um domingo de manhã, e final de março, né, chove bastante, e a gente estava entre dias bem nublados, assim, dias de chuva, e nesse domingo de manhã fez muito sol. E a gente saiu, e no caminho teve um pedaço, assim, um pedaço longo, acho que quase o caminho todo, que o sol tava batendo no meu rosto. Eu tava de olhos fechados, mas o sol batendo no meu rosto. E eu vou chorar. Porque aí nessa hora eu concentrei e falei assim, que aquela luz era meu filho chegando, né? Que meu filho era uma luz que vinha iluminar a nossa vida, né? Ele estava chegando para iluminar. E eu tenho muito, muito claro, assim, a sensação, eu de olhos fechados e o sol batendo no meu rosto, né? E naquele caminho ali, sei lá quantas contrações eu senti, mas assim, foi tudo muito... Deu tudo muito certo, porque foi num domingo, então não tinha muito trânsito. A maternidade não fica tão longe daqui, fica mais ou menos uns 15 minutos, eu acho, no máximo, né? Eu acho que a gente gastou até menos. E chegou lá também, tinha pouca gente na recepção, né? Porque era um domingo. Eu lembro que o moço lá da porta veio me oferecer a cadeira de rodas e eu falei que não precisava. E aí eu tentei andar, aí logo veio uma contração, aí eu, não, vem com a cadeira. E sentei. E aí a gente foi. Quando eu entrei na salinha pré-sala de parto ali para trocar de roupa, a médica já tinha chegado. E aí foi rapidinho, só vestir a roupa e a gente foi para a sala de parto. Entrando na sala de parto, eu me dei conta, eu tentando ficar o máximo de olhos fechados, né? Mas entrei na sala de parto, abri o olhinho um pouquinho ali e vi a banheira. E aí foi outra surpresa positiva, porque eu não estava criando expectativa de que eu iria ter meu filho naquela sala, porque nessa maternidade só tem uma sala com a banheira. E se eu chegasse e essa banheira já estivesse ocupada, essa sala já estivesse ocupada, né, por outra gestante, em trabalho de parto, eu não iria ficar com ela. E a gente chegou e a sala estava desocupada, e assim... Aí na hora eu já indiquei ali pra enfermeira como eu pude, falei, eu quero que seja ali. Ela de certa forma me perguntou também, né, onde você quer que ele nasça, assim, já foi assim, gente, onde você quer que ele nasça, porque ele já tava nascendo mesmo. Na banheira, então tá, aí ela ligou a água, né, foi enchendo a banheira, a aguinha morna, e enquanto isso a gente foi pro chuveiro, e no chuveiro lá no banheiro também tinha cromoterapia, e o Caio manteve a musiquinha lá, e fiquei lá. E aí, eu não sei dizer quantos minutos eu fiquei ali, eu sei que durante esse período a enfermeira estava sempre comigo e ela fazia bastante massagem na minha lombar,
me dava a mão, sempre que vinha uma contração, eu apertava ou as mãos dela, ou apertava o braço dela, procurava alguma coisa para apertar. Às vezes apertava a barra de ferro ali, que eu tava me apoiando no banheiro, e foi assim, até que a gente, né, finalizou a banheira lá, encheu, a gente foi pra banheira. Quando a gente foi pra banheira, eu já tava perto da fase de transição ali, indo pra fase, transitando pro expulsivo, né? E aí, nesse momento, começou realmente um padrão de dor diferente, né? Como a enfermeira obstetra tinha me dito antes. A dor não vai aumentar, mas ela vai mudar de padrão. E a impressão que eu fiquei foi que ela realmente aumentou. Aí, é uma coisa muito subjetiva, porque eu já vi relatos de parto das mulheres falando que a dor para elas foi muito mais difícil durante as contrações do que ali no expulsivo. E para mim, nesse finalzinho, é que eu senti que a dor ficou pior. E eu comecei a sentir uma pressão lá de trás mesmo, sabe? No ânus. E assim, eu lembro que eu gritava. Eu gritava, tá doendo meu ano. Meu marido é uma pessoa muito interessante, porque ele fazia uma cara assim de quem queria rir, sabe? Isso me dava mais raiva. Enfim, mas eu sei que eu gritava, tá doendo meu ânus. E era uma pressão, gente, que eu até coloquei publiquei uma vez no Instagram lá, que parecia que o bebê ia nascer por ali, pelo cu, né? Então, elas falaram, é normal, é isso mesmo e tal, né? E respira. E aí a enfermeira obstetra tentou, tá sempre direcionando a minha respiração, que foi algo também que a gente conversou e que eu treinei durante a gravidez ali, né? No curso de hipnoparto, principalmente, né, foi o padrão da respiração em cada fase do trabalho de parto, né? Então, naquele momento ali, eu começava um outro padrão de respiração e, nossa, aquele momento ali acho que foi o mais difícil. Mas em nenhum momento eu pensei em pedir anestesia, em nenhum momento eu pensei em pedir cesariana, muito menos, porque eu sabia que estava acabando, eu sabia que estava muito perto dele nascer. E aí ficamos ali algumas contrações nesse cu. E depois, aí teve um momento que a médica, a obstetra, me perguntou assim, você tá sentindo uma ardênciazinha na frente quando vem essa contração? Eu falei, tô, um pouco. E aí já tava chegando perto de coroar, né? Então essa ardênciazinha já era chegando à fase do expulsivo. E aí, eu lembrei do Epinô, que eu cheguei a fazer na fisioterapia pélvica, né? Mas assim, a gente tem uma sensação ali no Epinô próxima, né, do que a gente tem durante o trabalho de parto, né? E aí eu lembrei disso nesse momento. E pouco tempo depois, comecei a sentir, de fato, uma queimação. Queimação aí já é na frente mesmo, então já indicando que a gente estava chegando na fase do expulsivo, né? Então chegamos no círculo de fogo, como chamam, né? E aí, gente, eu dei um grito. Eu não acho que eu gritei muito durante o meu trabalho de parto, mas as vezes que eu gritei foi nesse momento do meu ânus, e no momento do tá queimando. E esse tá queimando ficou registrado, porque o Caio disse que até antes desse momento, ele tava pensando assim, mas que hora que a gente vai pra maca, né? Porque eu tava lá na banheira e ele ainda achando que a gente ia pra maca pra ele nascer. Ele ainda não tinha entendido que ele ia nascer dentro da banheira. E aí, na hora que eu falei assim, tá queimando! Aí ele entendeu que não ia dar tempo da gente sair dali e ir pra maca, né? E aí, nesse momento, a enfermeira começou a me lembrar da respiração para baixo, né? E o nosso corpo, ele meio que já faz já puxa para baixo, né? O puxo mesmo, né? Que é quase que involuntário, assim. E aí ela me lembrou
de procurar uma posição que eu achasse mais interessante para ele vir. E naquele momento eu confesso que eu não conseguia achar uma posição que fosse menos pior, mais confortável, assim, não conseguia. Então ela me direcionou a ficar de joelhos, né, e fechar meus joelhos para dentro, né? Agir assim, fechando para dentro, os meus pés iam para fora. Porque fazendo dessa forma, a gente abre aqui a pelve, né? Tem muita gente que acha que tem que abrir os joelhos para nascer, na verdade não. A gente tem que fechar os joelhos para facilitar. E aí ela me direcionou a fazer isso, então eu tava de joelhos, eu fechei os joelhos, né? E fiquei assim, veio uma contração muito forte e nasceu a cabecinha. E aí a médica falou, pode encostar, pode, se você colocar a mão, você vai sentir a cabecinha dele. Na verdade, isso foi até antes, quando ele já tinha coroado. Ela falou, se você colocar a mão, você vai sentir a cabecinha dele, você quer sentir? Eu falei, não. Aí passou um pouco, eu mudei de ideia e resolvi sentir a cabecinha dele, eu pus a mão, senti o cabelinho, e aí na contração seguinte, saiu a cabecinha, e aí ela falou, na próxima contração ele nasce. E como eu sabia que estava muito perto, e a minha percepção de dor naquele final estava maior, eu queria que aquilo acabasse logo. Eu fiz uma força também para que ele saísse, né? E aí, na contração seguinte, Júlio nasceu. Dia 26 de março de 2023, às 10h24 da manhã. E assim, naquele momento que ele saiu, logo em seguida a médica pegou ele, né? Eu tava de cócora, assim, quase de 4, de ajoelhada, né? E eu já sentei, ela já veio com ele, assim, no meu colo, colocou um paninho, assim, na cabeça dele, e de imediato ele já chorou, assim. Ele saiu da água e já chorou, começou a chorar e começou a espirrar. E aquilo ali foi um alívio muito grande pra mim. Não só o alívio da dor, né, que acabou, mas também o alívio de ver que ele já tava chorando, né, porque eu tinha um certo receio, assim, um medo mesmo, de como seria esse primeiro minuto depois, né, de nascer. Eu tinha medo de ele nascer e precisar ser reanimado, enfim. Então, na hora que eu peguei ele no meu colo e que eu vi meu filho assim chorando, e espirrando, espirrava, espirrava, chorava, chorava, espirrava, me veio assim outro boom assim de adrenalina e de felicidade, né? Eu ria, enfim, foi muito, muito, muito gostoso assim. E hoje eu vejo os vídeos e eu me emociono, mas eu lembro que na hora foi uma sensação assim de euforia mesmo, né? E foi isso. Ficou gigante meu relato, mais de 40 minutos aqui só relatando, né? Mas assim, o tempo total, né? Desde o período que a bolsa estourou até o horário que ele nasceu, foram 5 horas e 47 minutos exatamente. Eu acho que foi rápido, né? E eu sei que assim, hoje lembrando, eu não tenho dúvida de que foi assim, muito melhor do que eu podia imaginar. E aí eu queria, mesmo sabendo que o vídeo já tá gigante, aproveitar esse finalzinho para dizer um pouco sobre por que eu acho que foi uma experiência boa. Claro que é uma coisa assim, a gente não tem como ter certeza de nada, né? É tudo muito imprevisível, as coisas não estão ao nosso controle, sob nosso controle. Mas eu queria dividir um pouco assim do que eu acho que ajudou a ser positiva essa experiência, né? E então vamos lá. Bom, então, primeira coisa que eu acho que foi muito importante é ter buscado uma equipe experiente e especializada, digamos assim, em trabalho de parto normal, né? Em partos normais. Eu lembro que na minha primeira consulta de pré-natal com essa equipe, até as 30 semanas eu fiz o meu pré-natal pelo plano de saúde e a partir daí eu comecei com essa equipe particular. E eu lembro que na primeira consulta eu falei para a enfermeira, que inclusive foi a que fez meu parto, né, que participou ali do meu parto, que eu queria uma equipe que fosse muito focada em parto normal, porque se no momento, né, dali do meu trabalho de parto ou antes, né, em qualquer momento que fosse,
esses profissionais, né, a médica, a enfermeira, virasse para mim e falasse, olha, a gente vai precisar ir para uma cesariana, eu não ia discutir, não ia pensar nada. Eu só ia dizer, vamos, então vamos. Eu ia confiar que aquela indicação realmente existe, né? E eu confiei muito nas pessoas que estavam comigo, eu me senti muito acolhida, segura, à vontade. E com certeza isso foi muito, muito importante para o meu preparo emocional, para o meu preparo psicológico, né? O segundo ponto que eu pus foi o curso de hipnoparto. Eu não vou me prolongar muito aqui sobre o que é o hipnoparto, até porque acho que eu nem tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas se for interesse de quem alguém estiver assistindo, coloca nos comentários que eu posso tentar fazer um outro vídeo falando sobre isso, de repente até convido a enfermeira que fez meu parto, né, para poder falar um pouquinho, porque foi algo que eu conheci um pouco antes de engravidar e eu achei muito, muito, muito interessante, assim, e enfim, acho que foi muito importante. Então, assim, o curso, ele basicamente nos ajudou com estratégias para manejo da dor, né? Então, o rebozo, o chuveiro quente, a massagem, a mudança de foco na dor, que eu falei, né? De tirar o foco da dor ali pro azulejo gelado, para apertar a mão de alguém, etc. Enfim. E fala de outras coisas também, tipo acupuntura, né? Enfim, a meditação em si. Então, eu achei maravilhoso, gostei muito de ter conhecido e de ter feito o curso. E é isso. O outro curso que a gente fez, que eu também acho que foi muito importante, foi o curso de chá de parto, porque basicamente ali a gente aprendeu sobre várias coisas que podem acontecer durante o trabalho de parto, e quando intervir, como intervir, né? Quando não intervir também, isso é muito importante. Então, a gente vai se empoderando ali, né? Com muitas informações que trazem mais confiança pra gente e que fazem a gente também, caso precise, né? Nesse caso aí, é o papel do acompanhante, né? Seja quem estiver ali te acompanhando no seu parto, tá ali bem empoderado, bem informado com tudo isso, para poder falar, ó, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, enfim, né? E muito importante também que essas informações elas estejam no plano de parto, tá? Que é o último tópico aqui que eu coloquei. Façam um plano de parto. Eu não sabia direito o que colocar em plano de parto, eu não tinha noção do que era um plano de parto, mas a enfermeira obstetra que me acompanhou, ela tinha um modelinho e ela me passou, tá? E por último, para realmente finalizar o vídeo agora, eu quero falar um pouco sobre alguns obstáculos, algumas coisas que podem ter passado aí pela cabeça de quem tá assistindo, tipo, nossa, mas isso daqui não dá por causa disso, não dá para fazer isso por causa disso. Os obstáculos são muitos e eu coloquei aqui alguns três basicamente, que eu acho que pegam mais e como eu acho que a gente pode tentar superá-los, né? Então, primeiro a questão financeira, né? Então, e aí a questão financeira pesa, né? Pagar um parto particular e até um pré-natal, né? Particular, ali com a equipe que vai fazer seu parto, pode pesar. E aí, algumas coisas que eu vi ali que podem ajudar, né? Então, existe a questão de, para quem tem plano de saúde, as opções de reembolso pelo convênio. Então, tem muitos convênios que reembolsam um certo valor, né? Às vezes não vai ser ali o valor integral, mas às vezes um valor que já vai ajudar. Ou às vezes não vai ser um valor do parto, mas pode ser um valor de consultas de pré-natal, ou pode ser um valor de anestesia, ou pode ser um valor, enfim, de alguma coisa ali no processo, tá? E para quem não tem plano de saúde, eu encontrei, pelo menos aqui em Brasília, acredito que deve existir em outras cidades também, casas de parto pelo SUS. Inclusive aqui em Brasília tem uma que eu não conheço, mas eu só vi no Google e li as avaliações e assim, várias avaliações elogiando. Eu não lembro de ter lido nenhuma avaliação negativa, todas as avaliações positivas que estavam ali, muita gente falando bem, né? Casa de parto de São Sebastião.
Porém, acredito eu que só pode parir lá quem é da região, quem mora na região ou em algumas regiões próximas. Então, existe essa limitação, infelizmente, né? Maravilhoso seria se a gente já tivesse casos de parto, assim, em todas as regionais, né? Falando aqui da realidade de Brasília, mas enfim, em todas as cidades. Seria maravilhoso que isso fosse mais acessível, né? Mas também existem cursos para quem vai parir pelo plantão, né? Vai parir pelo plano de saúde ou pelo SUS. E esses cursos, eles basicamente têm a função de fazer aquilo que eu falei, da questão de você se informar bastante, né? Se empoderar ali com várias informações que vão poder te proporcionar fazer um plano de parto bem feito, né? E o seu acompanhante ali estar muito bem informado, muito bem, assim, seguro para estar observando bem como tudo está acontecendo, né? E se for preciso, falar, não, isso aqui eu não quero, ou enfim, correndo atrás dos nossos direitos, basicamente, né? Então, tem cursos que nos preparam para parir pelo plantão ou para parir pelo SUS, né? Procurem aí, deem um Google, porque eu acho que isso também vale muito a pena. Uma outra questão que eu acho que pode ser um obstáculo são as opiniões contrárias. Às vezes, familiares, né, parentes, amigos, pessoas ali próximas que vêm com aquela palavrinha ali que desmotiva, né? Então, para esse obstáculo específico, eu acho que vale a pena pensar quais são as opiniões que realmente importam, escolher as opiniões que importam, né? Então, por que a gente tem que se importar tanto? E às vezes a pessoa vem com uma opinião baseada numa experiência ruim que ela viveu, ou baseada em uma história que ela ouviu falar. E quando a gente vai ouvir a história, muitas vezes, gente, são relatos assim de violência obstétrica, de negligência profissional. Então, muitas vezes a questão tá no profissional que estava ali com aquela pessoa, que infelizmente não agiu como deveria agir, que não era preparado como deveria ser, que não era atualizado como deveria ser. Então, o problema não está na via de parto, o problema não está em você estar num parto normal, né? E quantas histórias também, infelizmente, não legais, histórias ruins, existem com cesariana, né? Então, a gente tem que realmente escolher quais opiniões importam, né? E saber quando essa opinião ela foi formada por uma experiência ruim anterior ou por informações equivocadas, né? Pessoa que realmente você se importe com a opinião dela, convide essa pessoa para ir conversar com a sua obstetra, com a sua enfermeira. Julinho chegou. Dá oi, filho. Oi, galera. Oi, galera. Minha mãe é muito enrolada, cara. Minha mãe tá uma hora contando uma história do dia que eu nasci. Então, como eu tava falando, né, com relação às opiniões contrárias, se aquela pessoa tem né, uma pessoa que realmente é relevante, né, então é a opinião de uma pessoa que importa para você, convide essa pessoa para ir numa consulta pré-natal, né? Fala com a médica, com a enfermeira, com quem for te atender naquele dia e pergunta, será que eu posso trazer, né, uma tal pessoa que tem uma certa, assim, resistência com a minha escolha em ter um parto normal, né? Que tem alguns pensamentos, assim, de medo, né? E você conversar com essa pessoa, ouvir, saber o que preocupa essa pessoa, né? E orientar e falar o que você está falando para mim e tudo mais, eu acho que é uma boa alternativa, né? Até para a gente conseguir difundir mais essas informações que são tão importantes. E ser o obstáculo, eu acho, é a questão mesmo do medo da dor, né? E aí, gente, eu acho que aqui entra informação, mais uma vez, né? Muita informação. Como eu falei, o curso de hipnoparto, acho que aprender sobre esses métodos alternativos, né, de manejo da dor, acho que isso é muito importante. A questão da espiritualidade, então, se você tem, né, se você segue alguma, enfim, alguma religião, se você tem aí as suas crenças, né? O que te fortalece espiritualmente.
se agarre a isso também, né? A confiança na equipe, mais uma vez, acho que isso é fundamental. A questão da confiança no seu corpo também, né? Então, além de confiar muito ali nas pessoas que vão estar com você, nos profissionais que vão estar te assistindo ali naquele momento, confiar no seu corpo, confiar que ele vai saber, né, fazer isso, tá? Desde que o mundo é mundo, né? As fêmeas parem, né? Acho que é isso, né? E assim, se não desse certo, a nossa espécie não estaria aqui, né? Então, acreditar que a gente consegue, se entregar mesmo, tá? Se entregar, assim, abrir mão do controle. Acho que a gente tem muito que preparar nossa mente para aceitar que muita coisa foge do nosso controle, né? Então, o que tá no nosso controle a gente tenta fazer e entender que agora é o que tiver que ser, né? E então se entregar mesmo para que você possa, na forma como for possível, não atrapalhar o processo natural, sabe? Deixar que o negócio flua. Trabalhar a mente para aceitar o que quer que venha, né? Foi o que eu coloquei aqui. E claro, a saúde e a segurança dos nossos bebês, elas são a prioridade. E o fator psicológico, o fator emocional, eu não tenho dúvida de que foi o mais importante no meu parto. Para minha experiência ter sido positiva, sabe? Então eu pensei em tudo que poderia, de certa forma, influenciar esse psicológico, esse emocional, né? Eu sabia, eu estava muito confiante, eu estava muito bem informada, eu estava muito certa do que eu queria, nunca tive dúvida, inclusive, desde muito antes de ser mãe, que eu já tinha esse desejo, acho que até um sonho mesmo, de viver o parto normal. Eu não tinha medo, eu estava realmente muito, muito certa do que eu queria. Mas as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes, né, elas temem algumas coisas. E é natural, né, que tem esse temor, porque, enfim, às vezes são pessoas que tiveram alguma experiência ruim no passado, né, com seus próprios partos, ou que conhecem experiências ruins, às vezes até de alguma cesariana, que também não foi uma experiência boa. Enfim, e a gente sabe que a gente vive num país cesarista, né? O segundo país que mais faz cesáreas no mundo. Então, assim, existe muita desinformação, existe muito mito, existe muito terrorismo, existe muito sensacionalismo, existe muita coisa que confunde, né? E que às vezes faz com que muitas gestantes ali ao longo do pré-natal, ao longo do seu preparo, acabem sendo desestimuladas a querer seguir com o parto normal, né? Então, eu queria muito preservar, assim, o meu psicológico e o meu emocional, além de preservar também o dessas pessoas, né? Então, quem eu sabia que ia estar muito preocupado comigo nesse momento, sabendo que eu estava em trabalho de parto, eu preferia poupar essas pessoas de saberem. Então, eu combinei mesmo com meu marido de, nosso parto vai ser eu, você, a médica e a enfermeira, né? E depois que ele nascer, você avisa para todo mundo, tá? Né? Então é isso, o vídeo ficou gigante. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir reduzir quando eu editar, mas acredito que pode ser de grande valia para mulheres que estão aí vivendo, né, a gestação ou mesmo antes, mas que tenham vontade de ter um parto normal. E se ficou alguma dúvida, se você quer que eu faça mais algum vídeo sobre algum ponto em específico, pode deixar aqui nos comentários que eu tentarei fazer. Júlio, vamos dar tchau, amor? Júlio, dá tchau, amor. Tchau, galera. Vamos tirar isso aqui da boca. Vamos dar tchau. Júlio, aqui, amor. Ei, tchau! Galera, só porque eu queria que ele desse um sorriso, mas tá bom. Um abraço, um beijo